Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula interessante sobre o assunto. A conexão entre o preceito de respeitar os pais e o preceito de respeitar o Shabat. Então vamos lá. Consta na Parashat Vaitchanan, Parashat dessa semana, e também na Parashat Yitro, sobre os 10 mandamentos. Na Parashat Yitro está escrito o seguinte em relação ao mandamento de respeitar o pai. Honre a seu pai e a sua mãe, para que sejam prolongados seus dias sobre a terra que Deus lhes concede. Na Parashat Vaitchanan estão escritas as mesmas palavras, porém com um simples acréscimo, do mesmo modo que foi ordenado por Deus. A mesma diferença existe em relação ao mandamento de Shabat, ou seja, na Parashat Vaitchanan estão escritas as mesmas palavras, porém com um simples acréscimo, do mesmo modo que foi ordenado por Deus. A pergunta é: será que em relação a esses mandamentos existe algo que não foi ordenado por Deus? Será que há uma diferença entre o ordenado na Parashat Yitro e o ordenado na Parashat Vaitchanan? No Talmud, Masechet Sanedrin, Daf Nun Vav Amud Bet, consta que 10 preceitos foram ordenados ao povo de Israel na saída do Mar Vermelho. 7 preceitos foram ordenados aos filhos de Noach, Sheva Mitzvot Bnei Noach, mais respeitar aos pais, Dinim, leis e Shabat. Em relação ao Shabat e ao respeito aos pais, está escrito na Parashat Vaitchanan, do mesmo modo que foi ordenado por Deus. Na Parashat Kedoshim, também está escrito o preceito de respeitar os pais junto com o preceito de Shabat. Como o que está escrito lá? Que o homem tenha temor de sua mãe e de seu pai, ish imo veviv tiral, e guardem meus Shabbatot e Shmoro. A pergunta é: por que justamente esses dois preceitos estão sempre juntos? Que ligação há entre eles? Por que na Parashat Vaitchanan está escrito do mesmo modo que foi ordenado por Deus e não na Parashat Yitro? O Malbim, em Shmot, capítulo 20, versículo 12, que é na Parashat Yitro, explica o seguinte: o preceito do Shabat e respeitar os pais estão sempre juntos um com o outro. Pois, nos 6 dias da criação, Deus criou o homem e toda a criação. Caso ele não fizesse uma pausa no 7º dia, explica o Malbim, e Deus sempre criasse também no 7º dia, do mesmo modo que criou nos outros 6 dias, não existiria a situação de pais, mães e filhos. Por quê? Pois tudo seria criado e feito por Deus sem nenhuma participação alguma de qualquer ser humano. Somente através do fato que deixou de criar no 7º dia é que fez com que os seres humanos participassem junto com ele na criação. Portanto, os pais e as mães têm sociedade com Deus na criação dos seres humanos, através que os pais participam com a criação do corpo e Deus insere a alma dentro da pessoa. Assim consta no Malbim. Portanto, sempre são colocados esses dois preceitos juntos, para que saibamos que todo aquele que respeita seu pai e sua mãe são considerados como estivessem respeitando a Deus. Portanto, a recompensa por esse preceito é uma recompensa material, uma vez que ele respeita a parte material da sociedade entre os pais e Deus. O motivo pelo qual está escrito do mesmo modo que foi ordenado por Deus é para que cada um cumpra esse preceito pela simples vontade de cumprir a ordem de Deus e não pela recompensa prometida. E assim mesmo, foi necessário escrever isso somente na segunda vez que estão escritos os 10 mandamentos. Pois já que não estavam em um nível alto de espiritualidade, como estavam na outorga da Torá, quando proclamaram faremos e ouviremos, houve necessidade de escrever do mesmo modo que Deus foi ordenou a vocês. O Talmud, Kedushin, da Flama da Mudbet, explica que existem 3 sócios na criação da pessoa: o pai, a mãe e Deus. No momento que a pessoa cumpre suas obrigações em relação aos seus pais, Deus considera como se estivesse morando entre eles. Porém, se não,
Para entender melhor a ligação entre esses dois preceitos, devemos entender o que significa a linda e esplendorosa qualidade de agradecer aos outros por um favor feito a nós. No livro de Shmot, capítulo 7, versículo 19, consta que quando Deus ordenou a Moshe sobre a primeira praga, a praga do sangue, Deus lhe disse que Aharon colocasse seu cajado nas águas do Egito. O Midrash pergunta, por que a praga da água não foi feita por Moshe? A resposta foi dada por Deus. A água tomou conta de Moshe quando foi posto no cesto no rio Nilo, depois de terem passado os 3 meses de nascimento. Portanto, por agradecimento à água, essa seria amaldiçoada por Aharon e não por Moshe. O mesmo se aplica em relação às pragas feitas na terra, que foram feitas por Aharon, uma vez que a terra protegeu a Moshe quando esse enterrou o egípcio que matou com o nome sagrado de Deus. Esse Midrash necessita ser esclarecido. 1. Tanto a água quanto a terra não influenciam em nada em Moshe. Eles não fizeram mais do que suas missões naturais. Moshe foi o que utilizou o que a água e a terra fazem ao cumprir suas missões para a sua utilidade no devido momento. Portanto, por que a necessidade de agradecer pelo feito? 2. A água e a terra não sentem nada caso não recebam o devido agradecimento feito por Moshe. Portanto, porque houve necessidade de agradecê-los pelo que fizeram. Explica o Rav Dessler no seu renomado livro Mirtav Me'Eliyahu. Ele explica o seguinte: nessa passagem, nos ensinaram Hazal que cada qualidade de comportamento da pessoa, cada virtude, é influenciada pelos sentimentos e não só pela lógica. Portanto, caso não saibamos agradecer do modo adequado, mesmo a água e a terra, que não sentem nada, será influenciado dentro de nós o sentimento natural de ingratidão a qualquer um que nos faça um favor. E com isso, será influenciado mal em todas as nossas qualidades. A pessoa que tem a perspectiva lógica em qualquer coisa sempre encontrará, no caso da água e da terra, a santificação do nome divino que encontrará nessas pragas. Porém, caso não seja levado em conta a influência dos sentimentos naturais de cada pessoa ao visualizar esse ato com certeza influenciará no sentimento natural de agradecimento. Portanto, por isso que Deus ordenou que Aharon e não Moshe fizesse as pragas citadas acima, para que o sentimento de gratidão não seja ferido. No Sefer HaChinuch consta o seguinte sobre o preceito de respeitar os pais. É adequado que a pessoa reconheça e se comporte com generosidade àqueles que lhe trataram com bondade e carinho e que não seja mal agradecido, pois esta qualidade é muito mal vista perante os olhos de qualquer uma pessoa e principalmente aos olhos de Deus. Que a pessoa coloque em sua mente que seus pais são o motivo pelo qual a pessoa existe no mundo e que, por isso, a pessoa deve procurar fazer qualquer tipo de vontade e bondade para eles, dentro dos seus devidos limites. A pessoa que adquire para si essa linda qualidade de agradecimento ao próximo também se eleva ao nível de agradecer ao Eterno, como está escrito em outra passagem de Hazal, que todo aquele que renega a bondade feita a ele por seu amigo, renegará a bondade feita pelo Eterno. Baseando no Sefer HaChinuch, podemos entender mais profundamente a ligação entre o preceito de respeitar os pais e guardar o Shabat. Consta em Hazal que, na verdade, Deus poderia dar às pessoas as recompensas das mitzvot, sem que a pessoa fizesse a mitzvot. Ele poderia dar pelo simples motivo que deseja fazer sempre o bem aos seres humanos e que sempre quer lhes dar tudo o que precisam. Porém, desse modo, as pessoas se sentiriam envergonhadas ao receberem presentes sem dar nada em troca. Por isso, que um dos motivos que Deus fez com que as pessoas cumprissem seus preceitos foi porque cada um sinta que participa do que recebe, para que não se sinta envergonhado recebendo na rama de Kisufa, o pão da vergonha.
Baseando-se nisto e na explicação vista anteriormente do Malbim sobre a ligação entre o Shabat e o respeito aos pais, podemos explicar que através de que as pessoas se acostumam a agradecer aos pais por tudo o que eles fizeram por eles, as pessoas podem chegar ao ponto de agradecer a Deus por lhes ter dado a chance de sentir que participam de tudo o que acontece com eles. Pois, do mesmo modo que Deus ordenou a cumprir os devidos preceitos para que possamos receber a recompensa pelos preceitos feitos, sem sentir vergonha, ou seja, para que possamos sentir que estamos recebendo algo em troca de nossa participação no cumprimento dos mitzvot, assim também Deus deixou de criar no Shabat para que exista no mundo a simples realidade de que algo seja feito pelos seres humanos. Certa vez, Reuven viu uma criança órfã que estava andando na rua sem casa para viver e sem ter o que comer. Reuven trouxe essa criança para casa e cuidou dele como se fosse seu filho biológico. Quando o filho cresceu, Reuven ajudou ao órfão a abrir um negócio até o ponto que esse órfão teve tanto sucesso que enriqueceu. Um certo dia, Reuven perdeu todo o seu dinheiro, até o ponto que não tinha dinheiro para comprar comida. Ele resolveu ir conversar com seu filho adotivo para lhe pedir ajuda. Com certeza, disse Reuven a si mesmo, meu filho me ajudará pelo simples sentimento de agradecimento que ele tem por mim, por tudo que fiz por ele. Quando encontrou com seu filho, conversou com ele sobre vários assuntos e, no final, lhe contou sobre sua situação. Ele pediu ajuda. O filho disse para si mesmo que é óbvio que eu quero ajudar meu pai adotivo, porém, quero ajudá-lo de modo respeitoso, sem que sinta nenhuma vergonha. Ele disse que, no momento, não tem dinheiro no bolso, porém, imediatamente, com a ajuda de Deus, procurará o melhor modo possível de ajudar. Por enquanto, Reuven voltou para sua casa. O filho chamou um dos seus serventes e pediu que se vestisse como uma pessoa pobre. E disse o seguinte: olha só, pega esse diamante valioso e venda para o meu pai por preço de um shekel. Reuven, ao ver o diamante, resolveu investir nele uma das moedas que tinha em sua casa de posse. Depois de alguns dias, o filho mandou um dos outros serventes, vestido como rico, para que comprasse de Reuven a pedra valiosa pelo valor verdadeiro que valia. Desse modo, o filho fez com que seu pai enriquecesse novamente, sem que passasse por mais vergonha. Esse é um belo ato de agradecimento, uma bela tzedakah feita sem que a pessoa sinta vergonha. Porém, o maior agradecimento que encontramos nesse caso não foi o dinheiro dado pelo filho a seu pai, e sim pelo fato que o filho absorveu para si a boa qualidade e virtude de seu pai, que se comportou com ele com generosidade e piedade. A maior satisfação que um filho pode dar a seu pai é continuar no caminho dos bons atos e transmitidos pelos pais. No Talmud, Kiddushin 31a, Lamed Aleph Amud Aleph, consta o caso famoso de Dama ben Netina. Os sábios de Jerusalém precisavam de uma pedra preciosa que faltava numa das roupas do Kohen Gadol. Essa pedra estava no tesouro de Dama ben Netina. Quando os sábios foram à casa de Dama pedir para comprar a pedra, ele percebeu que a chave do tesouro estava debaixo do travesseiro onde seu pai estava dormindo. Ele não quis acordar o seu pai, e os sábios pensaram que o motivo pelo qual não lhes vendeu a pedra é porque o preço oferecido era baixo. Os sábios aumentaram o preço cada vez mais, e Dama recusou a vender. Ao final, quando seu pai despertou do sono, Dama vendeu a pedra pelo primeiro preço oferecido pelos sábios. Ele não quis aproveitar do preço elevado oferecido pelos Chachamim, uma vez que já havia aceitado vender pelo primeiro preço. No ano seguinte, Deus lhe presenteou com uma vaca vermelha nascendo no seu rebanho. É sabido que durante toda a história do povo judeu existiram somente 10 vacas totalmente vermelhas, que são usadas para a purificação dos impuros por tocarem mortos. Essa vaca, as cinzas dessa vaca, serão usadas brevemente, amém, quando o Mashiach chegar, que purificará o povo inteiro. A pergunta que deve ser feita é a seguinte:
qual é a ligação entre o preceito de respirar os pais e o preceito de ser cumprido com a vaca vermelha? Porque justamente pelo resultado de respeitar o pai, ele ganhou a vaca vermelha. Segundo citado anteriormente, a base do preceito de respeitar o pai e a mãe é o agradecimento que devemos ter a eles por nos terem trazido ao mundo. Por outro lado, a vaca vermelha significa o cumprimento de todos aqueles preceitos que devemos cumprir, mesmo sem entender, somente pelo simples fato que devemos cumprir a vontade de Deus. O Rav Saadia Gaon ensina que não há modo que possamos devolver qualquer tipo de agradecimento para Deus, pois tudo é que é dele e não necessita de nada. Porém, do mesmo modo que qualquer pessoa tem satisfação quando é feita a sua vontade, assim também Deus tem satisfação quando é feita a sua vontade. E com isso, fazemos um ato de agradecimento a Deus. Aprendemos daqui que justamente através dos preceitos cumpridos, através da vaca vermelha, é despertado o sentimento de fazer a pura e simples vontade de Deus. Mesmo que não entendamos o que fazemos, com isso, poderemos agradecer a Deus pela simples vontade de fazer a sua vontade, sem nenhuma participação de entendimento pessoal, somente pela simples e pura vontade de cumprir seu desejo. Esse tipo de agradecimento desperta em nós mais profundamente o agradecimento que devemos ter no preceito de respeitar os pais, pois aprenderemos que o dever de cumprir esse preceito não é somente pelo entendimento e lógica que há nele, e sim pela simples ordem dada a nós por Deus. Muito obrigado a todos. Já vou a todos.